Fala, semiologistas! Eu sou Pedro Eduardo e hoje eu vou falar sobre o exame físico neurológico. Como esse tema é extenso, eu resolvi dividir ele em três partes. Já vou contar para vocês qual é o macete que a gente usa para lembrar todos os pontos desse exame físico, que é uma frase: Maria Eugênia foi toda contente rever seu namorado Maurício. Já explico melhor. Nesse primeiro vídeo, falaremos sobre Maria Eugênia foi toda, ou seja, marcha, estática, força e tônus. No segundo vídeo, eu falarei de coordenação, reflexos, sensibilidade e irritação meníngia. E numa terceira parte, eu vou destrinchar os 12 nervos parascranianos. O primeiro passo, como todo bom exame físico, é a inspeção. Já na inspeção, você pode identificar alguns sinais que te façam pensar em alguma síndrome. Por exemplo, se o paciente tiver bradicinesia, tremor em repouso, rigidez e instabilidade postural, isso já configura ele como possuindo uma síndrome de Parkinson. Outras alterações, por exemplo, podem ser miose, anidrose facial e pitose palpebral, que já te fazem pensar numa síndrome de Horner. E assim, várias outras alterações podem ser observadas já na inspeção e te direcionar para alguma hipótese diagnóstica. No segundo momento, a gente vai avaliar o estado mental do paciente. Para você dizer que o seu paciente está lúcido e orientado no tempo e no espaço, ele tem que preencher três critérios. Primeiro, ele tem que estar acordado, tem que estar atento e tem que estar orientado no tempo e no espaço. E para isso, você vai fazer perguntas a ele. Você vai identificar se ele está acordado de uma maneira muito objetiva. Se ele está com os olhos abertos e ele está responsivo. Mas ele pode estar com os olhos abertos e estar com variação no seu nível de consciência. E existem algumas alterações, por exemplo, sonolento, torporoso, obnubilado ou até mesmo coma. Mas vamos considerar que o nosso paciente está acordado. A partir daí, você vai perguntar para ele: qual o seu nome? Matias, Quantos anos você tem? 21. Então, com isso, a gente percebe que o paciente está orientado em relação a si mesmo, orientação autopsíquica. Em seguida, você pode perguntar: você sabe onde está? Sim, estou no Hospital Antônio Pedro, no Hospital Universitário. Beleza. Com isso, você identificou que ele está orientado no espaço. Terceira pergunta: você sabe que dia é hoje? Sim, dia 2 de setembro. Beleza. Com isso, nós concluímos que o seu paciente está orientado em relação a si, ao espaço e ao tempo. Agora eu vou avaliar a estática do paciente, ou seja, a capacidade dele se manter em ortostase. Essa capacidade depende de uma série de fatores, por exemplo, visão, propriocepção, o funcionamento do sistema vestibular, funcionamento do cerebelo e a força muscular. Porém, no exame físico, nós já conseguimos identificar se o paciente tem um sistema vestibular incompetente ou mesmo um problema na propriocepção. Para isso, nós realizaremos o teste de Romberg, que basicamente é pedir para o paciente se colocar na posição ortostática. Lembrando que se o paciente está internado, está acamado ao leito, você vai pedir para ele levantar devagar, vai auxiliar ele, para aí sim realizar o teste de Romberg e evitar assim um acidente desnecessário. Com o paciente ortostase, você vai pedir para que ele una os pés. Nesse momento, você se prepara para uma possível queda e pede para ele fechar os olhos. Agora pode abrir os olhos. Nesse caso, o teste de Romberg foi negativo, o que indica que o paciente está com a sua estática competente. Alterações possíveis para um teste de Romberg positivo seria, por exemplo, o paciente que toda vez que você pede para ele fechar os olhos, ele cai para o mesmo lado, indicando que ele tem um problema no seu sistema vestibular. Um exemplo é a tabes dorsalis, em que a sífilis afeta o cordão posterior da medula espinal. Agora, se o paciente, antes mesmo do teste de Romberg, já apresenta uma base dos pés alargada, e quando você realiza o teste de Romberg, ele cai para lados aleatórios, nem sempre para o mesmo lado, se indica que ele tem uma alteração cerebelar. No teste de Romberg, nós retiramos o componente visual da estática, enfatizando possíveis alterações nos outros componentes.
Uma forma de você sensibilizar isso é fazendo o teste de Romberg sensibilizado, em que você vai pedir para o paciente unir os seus dois pés de forma alinhada, um à frente do outro, como eu vou demonstrar. Agora, avaliando a marcha, nós pediremos que o paciente ande descalço e observaremos possíveis alterações. Observaremos se a marcha tem sequência, ou seja, se um pé avança após o outro, o comprimento e a simetria dos passos, o quanto ele eleva o joelho e o toque do pé no solo. Podemos também pedir que o paciente ande sob o calcanhar, e assim avaliaremos a integridade do segmento L4. Podemos pedir também para ele andar na ponta dos pés, em que avaliaremos a integridade do segmento S1. Vamos simular dois exemplos de marcha patológica. Primeiramente, a marcha hemiplégica, que é aquela marcha que encontramos na sequela de AVC. Nessa marcha, o paciente vai contrair a musculatura antigravitacional, ou seja, vai realizar a flexão do membro superior e a extensão do membro inferior. Realizando a extensão do membro inferior, ele precisa realizar um movimento semicircular para lançar esse membro à frente. O segundo exemplo vai ser a marcha parkinsoniana, em que o paciente apresenta uma apatia facial, o tronco inclinado para frente e realiza pequenos passos, com dificuldade de um pé avançar à frente do outro. Na avaliação da força, nós veremos cada agrupamento muscular de forma simétrica e pedindo para o paciente realizar movimentos contra a resistência. Existem 5 graus de força, sendo que o grau 5 é a força normal e os outros 4 graus a gente configura como paresia, ou seja, perda de força, sendo que o grau 1 é a ausência de força, a plegia. Para exemplificar, eu vou pedir para o paciente fletir os membros superiores contra a resistência. Nesse caso, a força está normal. Mas se eu observo que o paciente tem diferença entre os membros, eu digo que ele tem uma paresia grau 4. Se o paciente vence a gravidade, mas não vence a resistência, eu digo que ele tem uma paresia grau 3. Se ele nem vence a resistência, eu digo que ele tem grau 2. Se o músculo apenas se contrai, mas não realiza movimento, plegia ou paresia grau 1. Agora vamos avaliar por segmento. Primeiramente, musculatura do pescoço. Vou pedir para ele realizar movimentos para a direita, para a esquerda, fletindo, estendendo, girando a cabeça para um lado, girando a cabeça contra o outro lado. Podemos avaliar a função do trapézio, pedindo para ele contrair. Nos membros superiores, uma manobra muito utilizada é a manobra de Mingazini, em que a gente pede para o paciente fletir os dois membros superiores e mantê-los fletidos por 30 segundos. Poderemos identificar, então, que se o paciente tiver alguma paresia, ele vai retornar o movimento lentamente até a posição inicial, sem conseguir manter a flexão. De maneira mais objetiva, em relação ao membro superior, vamos pedir para ele abduzir os braços, aduzir, estender os antebraços, fletir os antebraços e nas mãos, vamos pedir para que ele aperte as mãos, sempre comparativo. Nos membros inferiores, vou pedir para o paciente fletir as coxas, também estender as pernas, fletir as pernas e nos pés realizar a dorsiflexão e a flexão plantar. Existe também a manobra de Mingazini adaptada aos membros inferiores, em que você pede para o paciente ficar em decúbito dorsal e pede para ele posicionar os seus membros inferiores em posição ginecológica e tentar manter por 30 segundos
para assim você avaliar a força nos membros inferiores. Na última parte desse vídeo, avaliaremos o tônus muscular, que é a contração do músculo em repouso, podendo variar desde hipertonia, muito tônus, até hipotonia, pouco tônus. Para isso, nós vamos pedir que o paciente exponha algum grupamento muscular. Idealmente, o máximo que você conseguir. No nosso caso, vamos pedir para o paciente expor a musculatura do braço. Num primeiro momento, já na inspeção, você pode observar se o músculo apresenta atrofia. No segundo momento, você palpa o músculo de forma bilateral, podendo também rolar ele sobre a superfície óssea. Assim você avalia se há uma perda de volume. Porém, a parte mais importante na avaliação do tônus muscular é a realização de manobras passivas, ou seja, em que o paciente não movimenta o membro ativamente. Um exemplo clássico é essa em que você estabiliza o cotovelo do paciente e realiza passivamente a flexão e a extensão do antebraço, sempre bilateralmente. Uma outra possibilidade é você pedir para o paciente se posicionar em decúbito dorsal e você passivamente faz com que ele toque o seu calcanhar na sua região glútea. Outra forma de avaliar o tônus é você posicionar as mãos sobre os cotovelos e avaliar a movimentação das mãos. Bem como você pode fazer nos membros inferiores, fixando as mãos nos joelhos e observando o movimento dos pés. Ao realizar essas manobras, você pode identificar se apresenta uma resistência normal aos movimentos, ou uma hipertonia, como nós vamos falar dos 3 tipos, ou uma hipotonia. Na hipotonia, o paciente vai tocar facilmente o seu punho no ombro, por exemplo. Nós podemos encontrar essa alteração na esclerose lateral amiotrófica. Falando sobre os 3 tipos especiais de hipertonia, nós temos a hipertonia plástica, que é aquela encontrada na síndrome parkinsoniana, em que, ao realizar a manobra de movimento passivo, o paciente apresenta resistência ao longo de todo o movimento em vários pontos, que é o que chamamos de rigidez em roda dentada. Existe também a hipertonia espástica, que é aquela encontrada numa sequela de AVC, em que você encontra resistência no início do movimento, mas depois essa resistência se alivia. E o terceiro tipo é o clonus, que é um tipo de hipertonia mais grave, em que você vai realizar um movimento abrupto, por exemplo, uma extensão do punho ou uma dorsiflexão do pé, e o paciente apresentará muita resistência e tremor, conforme aqui demonstrado. Assim a gente conclui o primeiro vídeo sobre o exame físico neurológico. Eu espero que você tenha gostado e espero que você acompanhe também os outros 2 vídeos que serão lançados para complementar o seu estudo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Muito obrigado e é isso. Valeu, senhor legista.